Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e a minha missão aqui hoje é dividir com você 3 dicas super necessárias para que você aumente a sua chance de punção de um acesso venoso central independente do sítio de primeira. Mas antes, solta a vinheta. Acesso venoso central é um dos top 3 procedimentos mais realizados no plantão. E ao meu ver, esse é um dos procedimentos mais difíceis da gente conseguir de fato se desenvolver. Primeiro, porque a gente tem menos chance. Segundo, que é um tipo de assunto que tem menos material para a gente estudar. Ou a gente conta com a boa vontade de um colega mais experiente compartilhar com a gente um pouco da expertise prática dele, ou a gente precisa recorrer ao tratado de cirurgia, e aí o buraco fica bem mais embaixo. Então a minha missão aqui hoje é compartilhar com vocês 3 dicas práticas para otimizar a sua chance de punção, fazendo com que aquela tentativa seja talvez a única e você consiga puncionar de primeira. Que 3 dicas milagrosas são essas? Eu quero que você se atente à preparação do seu material, posicione o seu paciente corretamente e tenha uma angulação de punção certeira. Ai, Samantha, que dicas genéricas. Calma, vamos desenvolver essa ideia? Então, o que eu quis te dizer com preparação do material? Muitas vezes a gente acha que preparar o material é único e exclusivamente solicitar aquilo que é necessário para realizar o procedimento. Mas não é só isso. Você precisa preparar o material que chega para você. E quais são os 2 grandes maiores erros que eu vejo supervisionando residentes durante a sua punção, alunos ou durante a minha prática mesmo como anestesista, né? Que como anestesista a gente faz isso com frequência. 2 deles, né? Primeiro, fazer a conexão seringa-agulha de uma forma muito firme. Então você puncionou o vaso, aspirou, veio sangue. Quando você vai, como essa conexão está muito firme, quando você vai desconectar, você faz uma movimentação da mão que ao seu olhar pode ser insignificante, mas que pode ser suficiente para fazer com que a agulha transfixe o vaso. E aí você não tem mais a ponta da agulha no interior do vaso. Aí sabe o que acontece? Quando você vai tentar inserir o fio-guia não progride. Por quê? Porque a ponta da agulha não está mais no interior do vaso. Então, quando você estiver preparando o seu material, quando o seu kit de punção de um acesso venoso central estiver na sua bandeja, você pega a seringa e a agulha, faz uma conexão não tão firme para que você consiga desconectar depois da punção sem gerar a movimentação da ponta da agulha, mas ao mesmo tempo também não tão suave para que não tenha uma desconexão durante a sua punção. Então faça uma conexão suficiente para que isso seja firme o suficiente para você puncionar sem desconectar, mas suave o suficiente para que você consiga desconectar após a punção sem gerar a movimentação da ponta da agulha. Porque essa movimentação aqui para você, aos seus olhos, pode parecer inocente, mas você movimentou também a ponta da agulha e isso pode sim gerar transfixação do vaso. Qual que é o segundo erro que eu vejo na preparação do material? Durante a organização da sua bandeja, não colocar o fio-guia na sua frente em cima do campo. Então, aqui está a sua bandeja com todo o seu material necessário para você funcionar um acesso venoso central. O seu fio-guia, ele não pode estar aqui, ou ele não pode estar aqui, se você for, por exemplo, canhoto. Ele tem que estar no campo, na sua frente. Por quê? Imagina com que você tenha puncionado. Desconectei a seringa sem fazer nenhuma movimentação. Preciso do fio guia. Vou me virar para procurar. Eu já mexi minha mão, eu já perdi meu foco. Eu vou aumentar minha chance de progressão da agulha de forma inadvertida e transfixação do vaso. Quando o fio guia está na minha frente, eu mantenho toda a minha atenção aqui, na agulha no interior do vaso e insiro o fio guia sem maiores distrações. Isso pode parecer bobeira? Pode, mas eu já vi muita gente perder de realizar uma punção de primeira por conta disso. Qual que é a segunda dica? Posicionamento. Posicionar de forma adequada não só aumenta a sua chance de punção de primeira, como diminui complicações. Qual que é a posição ideal para você puncionar, por exemplo, uma veia jugular interna? O que é intuitivo da gente fazer? É intuitivo que a gente faça uma rotação contralateral. Se eu vou puncionar desse lado, eu rodo minha cabeça para o outro, total. Quando eu faço isso, eu aumento a chance de sobreposição
veia jugular, artéria carótida. E se eu progredir um pouquinho mais com a agulha, eu posso fazer, então, a punção arterial inadvertida, aumentando a chance de um hematoma cervical, por exemplo. Então, qual que é a posição ideal que diminui a chance de complicações e facilita a sua punção quando eu falo de veia jugular? A rotação contralateral da cabeça, mas não uma rotação total, uma rotação parcial. Então, se eu vou puncionar esse lado, eu vou fazer uma semi-rotação, uma rotação parcial da cabeça de forma contralateral. Quando eu faço essa semi-rotação, eu diminuo a chance de ter artéria e veia sobreposta, eu deixo elas mais lado a lado, eu facilito então minha punção, diminuindo a chance de complicações. Se eu falar, por exemplo, da punção de uma veia femoral, qual que é o grande pulo do gato do posicionamento da punção de uma veia femoral? É eu, de fato, recordar a anatomia. A veia femoral deságua na veia ilíaca externa. E por que é importante você saber isso? Porque quando eu for puncionar uma veia femoral, se eu fizer a flexão do quadril com a rotação externa, eu deixar a perna do paciente nessa posição e não reta, eu faço uma linha reta entre a junção da veia femoral com a veia ilíaca externa, fazendo com que eu consiga progredir muito mais fácil o meu fio guia. Então eu tenho certeza que você já vivenciou essa situação. Puncionou a veia femoral, veio sangue quando você aspirou com a seringa, desconectou a seringa da agulha quando você foi inserir o fio guia não progredia. E por que isso acontece? Justamente por isso. Porque você não fez uma linha reta entre a veia femoral e a veia ilíaca externa. Quando você faz a flexão do quadril e a rotação externa, você cria uma linha reta entre esses dois vasos e facilita a progressão do fio guia. Então tá vendo como um simples ajuste do posicionamento pode fazer com que você tenha muito menos dificuldade durante a punção de um acesso venoso central? E são dicas que são aplicáveis em qualquer sítio de punção. Qual que é a última dica? É, de fato, a angulação. Não conhecer a angulação exata para cada sítio diminui a sua chance de sucesso. Quando eu falo, então, de inserção do fio guia, aí que o buraco fica bem mais embaixo. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente punciona uma veia jugular, geralmente a gente punciona num ângulo mais próximo de 90 graus. Quando eu desconecto a seringa e eu vou inserir o fio guia, quando eu tenho uma agulha muito angulada, imagina que essa daqui seja a parede posterior do vaso. Eu vou inserir o fio guia e esse fio guia já vai bater aqui, ó, diretamente na parede posterior do vaso. Agora, se após a punção eu puncionei, aspirei e veio sangue, eu torno esse conjunto seringa-agulha mais paralelo, o que acontece? Eu faço com que a ponta da agulha se distancie mais da parede posterior do vaso e quando eu insiro o fio guia ele não vai bater na parede posterior, igual ele bateria se eu tivesse um conjunto seringa-agulha muito angulado. Então, o que eu faço na minha prática, independente do sítio de punção? Puncionei mais angulado, aspirei e veio sangue. Eu continuo aspirando e vou tornando esse conjunto seringa-agulha o mais paralelo possível da pele. Está o mais paralelo possível da pele, aí sim eu firmo a minha mão, tendo mais região de apoio, retiro a seringa e insiro o fio guia, fazendo com que ele não bata na parede posterior. Tá vendo que procedimento, ter sucesso na realização de procedimentos não é sorte, é direcionamento? Aqui eu compartilhei com vocês 3 dicas práticas que eu gostaria que tivessem me ensinado na minha curva de desenvolvimento na punção de um acesso venoso central. Se você quer desenvolver o conhecimento em relação ao acesso venoso central, intubação orotraqueal, coleta de gasometria, linha arterial, drenagem de tórax e todos os outros procedimentos do plantão, não perde mais tempo, clica no link da bio e faz sua pré-matrícula na comunidade IntubaClass. Lá você vai contar com trilhas de diagnósticos dos principais casos que vão chegar para você porta dentro no plantão, cursos de capacitação práticas relacionados ao manejo de paciente mais grave, então intubação, ventilação mecânica, acesso venoso central, linha arterial, gasometria, além de exames de imagem, ECG, enfim, tudo que você precisa para se capacitar e estar seguro no teu plantão. Te espero na primeira aula.